tanto de planta aí, adorei. Né? Vamos trazer um pouco de natureza para nossas vidas. Pois é, precisa, né? Nessa situação que a gente anda, precisa melhorar um pouco. Planta melhora tantas coisas, né? Eu gosto muito de planta. O que você tem aí? Eu sei que tô vendo que tem orquídea. Sim, orquídea, suculenta, tem de tudo um pouco. É, tem Uma várias coisas. Que florestinha. legal. Que você é uma florestinha, gostei. Preciso arrumar minha florestinha aqui. Tá uma bagunça minha florestinha aqui, mas quer ver? Ó aqui a bagunça que elas estão, ó. Tá uma bagunceira Ah, aqui pra eu mexer. Ainda preciso nossa. mexer nelas. Então eu gosto com umas mudas novas. Aí preciso dar uma mexida. Tá bagunça, mas tá. Daqui a pouco eu preciso ajustar aqui ainda. Ainda tá bagunçado. Não tem jeito, né? Gente, então hoje eu converso com a Francine. A Francine tá lá na. Ixi, perdi o departamento. Eu sempre. O apoio acadêmico. Tá lá no apoio acadêmico e a gente teve um contato interessante quando a gente esteve junto na CAL, que é a Comissão de Acolhimento e Orientação. Acho que é uma boa a gente falar um pouco da CAL, que acabou não surgindo a CAL em lugar nenhum nesse, nessa série. E é uma série que tem muita relação com mulher, né? Mas vamos fazer o seguinte: vamos falar primeiro, então, como que você chegou na FEA, e aí depois a gente fala daí da CAL. Então, como é que foi entrar na USP? Quando que você entrou na USP? Como é que foi seu concurso? E depois a gente vê como é que você chegou na FEA. Bom, então, eu entrei na USP em 2011 e eu É, entrei na Filô, no departamento de música. Lá eu fiquei até 2014. Eu é. trabalhava lá na seção de alunos e no bloco novo, enfim. Depois eu acabei trabalhando no departamento de química de 2014 a 2016. Aí em 2016 eu fui para a FEA, onde eu trabalhei no serviço de graduação. E a partir de 2018 eu comecei a trabalhar no apoio acadêmico, mais ligada à CRIS, né? Mais ligada à assistência acadêmica. E estou até Tá. hoje. E o que você faz lá especificamente? O que você faz assim mais para os alunos, para os professores? Qual é o seu trabalho? O que é seu dia a dia? Então, a gente ali no apoio acadêmico, a gente atende alunos, atende os professores e a gente faz um trabalho muito dinâmico, assim, e bem abrangente, assim. A gente faz de tudo um pouco, vamos dizer assim. Porque o que que a gente tem ali? A gente tem a seção de estágios, que a gente atende toda a documentação, cadastro em sistema. A gente tem também ali ligada a Comissão de Cultura e Extensão Universitária, que são os programas voltados à comunidade, né? Então, tem vários programas relacionados a isso, é uma comissão, então tem reuniões, eventualmente eu ajudo com algum documento que precisa fazer para. Tá, Porque vocês tem acabam cursos, né? assessorando a MBAs Comissão de Cultura e Extensão também, tá? isso. Então, tem os MBAs que são oferecidos também, a gente ajuda nessa documentação. Nossa. Estágios USP também. A parte de concursos de docentes também, a gente dá todo o apoio. E agora a gente está fazendo tudo online, né? A gente está há um ano aí, home office, e sentindo muita falta, muita saudade de todo mundo. Pois Mas é. gostou de É, trabalhar? o meu concurso de livre docência acho que foi o primeiro que foi feito à distância. É isso, né? Acho que foi, né? Sim, foi. A gente acompanhou toda a distância, eu lembro. É, porque vocês têm que fazer todo um apoio, fazer esse apoio à distância não foi fácil. Bom, assim, pelo menos da primeira vez dá mais trabalho, né? Depois já pega alguma expertise. Então é todo esse apoio que vocês dão. É bastante trabalho e é tudo mulher ali, né, Fran? Não, Tem o Thiago que é o nosso chefe da sessão. tem o Thiago. Não, mas vocês são. É a Ritinha, você, a Ângela, Ângela e a Angélica. a Angélica e aí o Thiago, é isso? Você já falou. Eu, a Rita, a Ângela, a Angélica, o Thiago é o chefe da sessão e tem a Cris, que é da assistência acadêmica, que Que é, fica do nosso lado que é o coordenando ali, superior, né? né? A Cris é a superior, mas a Alice é basicamente é uma sessão. Acho que talvez seja a sessão mais feminina da FEA. Sim, mas a Acho que pós é, né? também. Poxa, É, a graduação também. Acho que é a área acadêmica, né? verdade. A área acadêmica tem bastante mulheres, é verdade. É verdade. Interessante. Tá. E aí, então, surgiu a oportunidade de você chegar na Cal. Como que você chegou na Cal? Não, não, antes.
Sua formação, é importante falar da sua formação. O que você fez de faculdade? Ah, então, eu tenho uma formação em letras, né? Cheguei a exercer por pouco tempo, assim, lecionando, né? Dava aula de inglês, no caso, né? Na Hum. época. Aí depois eu passei em outro concurso, onde eu trabalhei no Poupa Tempo por 6 anos. Aí depois eu fui chamada na USP, né? Aí eu fiz uma faculdade de psicologia. Então eu Hum. me formei em 2013 em psicologia, né? Essas Ah, tá. duas Você tem. formações. A letras é bem antes, então. Psicologia veio depois. Eu acho, para mim, você era só da psicologia. Eu acho que tá. Aham. Foi bem distante, assim, só foram 10 anos entre uma e outra, assim. Olha só. E o que te levou a fazer uma nova graduação? Eu sempre fui apaixonada por psicologia. Aí quando eu tive condições, assim, de fazer o curso, foi o que eu fui fazer. Né? Tá, a letra surgiu então como algo que era o que dava para fazer na hora. Mas eu também sou apaixonada por letras, literatura, nossa, amo. Então você lê. Você continua lendo ou não? Ler é um hobby ou não? É que agora eu já estou investindo em outra área, então estou fazendo um curso EAD, então estou me dedicando a estudar um curso na área da saúde, né, que no caso é podologia, que é uma novidade que apareceu aí para mim, mas eu me interesso muito por terapias alternativas também. Então, eu pretendo Tá. seguir por esse caminho, assim. Eu acho muito interessante. Você já faz alguma coisa de terapia alternativa? Que terapia alternativa? Reiki, essas coisas? Sim, sim. Engloba a parte holística, né? Que vê o homem como um ser integral, onde você vai tratar corpo energético. Aí, dentro do holístico, você vai ter uma cromoterapia, aromaterapia, o próprio reiki, moxa-terapia, assim, um campo bem vasto, assim. Medicina chinesa, né? Você acaba vendo de tudo um pouco, assim. Né? Você Um tem que lado usar várias totalmente técnicas. diferente. Assim, eu não vejo tão diferente, acho bem próximo, assim, da psicologia, né? Mas Tá. realmente, se eu ver, não tem muito a ver, não. Diferente, pelo menos dali do seu trabalho da fé, é totalmente diferente, né? Assim, apesar de que na Cal, acaba tendo um pouco essa contribuição, pelo fato de eu ser psicóloga, né? Então, essa parte tem um pouco a ver, sim. Que eu acho que foi assim que você chegou na Cal, não? Então, eu fui indicada, né? Na época tinha uma pessoa que estava saindo, eu não lembro agora, Acho mas que eu era o peguei um. Léo. Acho que era o Léo que estava Porque era o saindo. Léo, né? E aí precisava de cobrir o restante do mandato dele, né? E eu fui indicada, e assim, nossa, a ideia para mim na hora brilhou, assim, foi muito interessante. Eu adoro estar na CAU, adoro participar disso, poder contribuir, sentir que eu posso contribuir, nossa, isso é essencial, mesmo, assim. Então, fala um pouco da Cal para as pessoas ficarem sabendo. Eu fui da Cal também, né? Depois a gente precisa sair um pouco das coisas e dar lugar também para outras pessoas. Mas é bom que as pessoas saibam o que é a Cal, para que ela serve, como é que ela tem atuado e que tem tudo a ver com o mês de mulheres também, né? Sim, com certeza, né? E a CAL, ela é uma comissão, né, de acolhimento, e orientação, né, da FEA, que foi criada em 2016. E o principal objetivo no início era o acolhimento de denúncias de assédio, tanto relacionadas a gênero ou racial, né, esses tipos de denúncias que chegavam para e precisava ter um acolhimento desses casos. Né? Então vocês iniciaram dessa forma, mas a demanda foi se transformando. Hoje em dia a gente está trabalhando muito mais com demandas relacionadas à saúde mental, que é o nosso foco principal hoje em dia. Tanto é que a gente tem todo o apoio da diretoria, a diretoria investe muito nisso, a gente tem todo um projeto voltado para alunos ingressantes, e a gente atua na semana de recepção aos calouros, mas vai muito além, porque hoje em dia a Vai gente atua. repetir? Como? Vai repetir esse projeto dos calouros? A gente continua com o Tamo Junto, né? Ah, ah. A gente já programou agora para a semana de recepção que vai ter agora, né? E a gente vai continuar, vai repetir sim. A gente está Conta um pouco pensando. do Tamo Junto.
Então, o Tamo Junto é uma parceria com uma empresa que oferece serviços psicológicos, né? Então, o que eles oferecem de forma coletiva, vamos dizer assim, né? São workshops onde vai ser falado sobre saúde mental, trabalha desses conteúdos relacionados à ansiedade, sempre relacionados ao que o calouro está vivendo quando ele entra na USP, né? Então, são workshops, palestras, tem todo um material voltado para a saúde mental, para a pessoa se cuidar, autocuidado, né? E, assim, basicamente, assim, bem resumido, é isso, né? Isso porque a gente tem tido muitos episódios de depressão, chegando às vezes perto de suicídio, né? Então tem uma atuação importante no setembro, né? Também de prevenção Sim, a episódios suicidas. É isso, né? A gente tem visto aumentar uma situação ruim com os alunos, né? De depressão, e acho que com pandemia, isso deve ter piorado, né? Como é que ficou a atuação da Cal com a pandemia? Deu uma recuada ou não? Então, a gente disponibilizou nossos canais pessoais, né, por e-mail ou por WhatsApp mesmo, de cada membro da comissão. E, assim, tivemos alguma demanda, mas como tá cada um agora em sua casa, né, assim, não sei dizer, assim, se teve um aumento ou se as pessoas conseguiram ficar mais, por estar em casa, conseguiram de alguma outra forma, algum outro tipo de auxílio psicológico, mas de uma Uhum, forma mais fácil, né? Porque a gente encaminha os casos mais graves, não foram poucos, né, para atendimentos no COPI, que é o Serviço Psicológico da USP, e a gente consegue encaminhar, inclusive para atendimento psiquiátrico, né? Eu não sei dizer se, estando cada um em sua cidade, usaram serviços de lá, né, no caso. Porque aqui eles estavam muito, estando fora da sua cidade, ficam muito abandonados. É essa sensação que eu tinha, assim, de estar se virando por conta. E casos uhum, graves que aparecem, você sabe, né, professor? uhum. Infelizmente. Então, só para deixar mais claro, a Comissão de Acolhimento e Orientação faz um primeiro acolhimento dessas necessidades dos alunos e aí dá um encaminhamento, o que o cara pode fazer. Então, dependendo da demanda, se vai abrir uma sindicância ou se vai encaminhar a pessoa para um tratamento, ou o que vai acontecer. Mas o objetivo da CAL, então, é genérico, né? É orientar as pessoas em qualquer tipo de ofensa aos direitos humanos. Então, é uma questão com as mulheres, que é o que começou, depois uma questão racial, uma questão de orientação sexual, também aí a parte psicológica que começou a surgir mais recentemente. Então, a Cal vai acolhendo demandas, né, conforme elas aparecem, e é muito importante usar a sua formação de psicologia lá para a Cal, né? A Cal, só para dizer como é que ela é formada, então ela é formada, é um professor de cada departamento, um aluno da graduação, um aluno da pós e um funcionário. É isso, né? Isso, Então é isso uma mesmo. comissão bem paritária, né? Porque normalmente as comissões da USP têm muito mais docentes do que alunos e funcionários, mas ali acabou ficando mais paritária. Então é uma comissão bastante interessante que tem a participação de fato do funcionário. Não é só um funcionário secretariando, como normalmente acontece, né? Ali é um funcionário Sim. participando com voz ativa, porque a CAL também pode acolher situações que acontecem com funcionários, né? Sim, inclusive eu mesma já tive esse tipo de atendimento e agora a gente está contratando um monitor, né? A gente está com uma bolsa disponível aí e vai começar logo a divulgar para poder ter um monitor para secretariar e ajudar a gente em tudo que precisar, Ah, que né? bom, não sabia dessa. Que bom que tem monitor, que interessante, é. É, porque Novidade. dentro da FES as coisas são feitas ou para docentes ou para alunos. E a CAL ela é voltada para todos, né? A CAL atende docente, atende aluno, atende funcionário também, né? Dependendo da demanda que acontecer, nessa ideia de fazer um primeiro acolhimento e orientar, né? É uma comissão muito relevante, eu acho, muito importante ali da FE. É uma coisa muito boa.
É importante a pessoa que teve algum tipo de constrangimento, de qualquer tipo que for, né, se sentir acolhida, né, sentir que ela pode buscar, né. E a gente tem buscado cada vez mais parcerias para ficar próximo aos estudantes, porque às vezes tem uma certa dificuldade, né, de chegar até os alunos. Então a gente está Uhum. cada vez mais buscando as parcerias com as entidades para poder alcançar mais, poder estar mais próximo, né? Para os alunos saberem que podem recorrer à instituição de alguma forma, né? Eu lembro ano Sim. passado, o ano passado, quando faleceu o Gabriel, foi muito forte para todos os alunos da turma dele em especial, que já tinham perdido outros dois colegas, né? Então a Cal teve uma atuação muito importante durante a pandemia, já, né, por ocasião do falecimento do Gabriel, uma tristeza que isso tenha acontecido, né? Enfim. Mac, então vamos falar de outras coisas. Bom, mas não sei se é coisa boa, mas enfim. Fala para mim como é que é ser mulher ali na FEA. Ou na USP, talvez. Você sente algum tipo de. Você sente ou sentiu já algum tipo de situação constrangedora pelo fato de ser mulher ou não? Você acha que mulheres e homens são tratados de forma igual? Como é que você vê essa questão de mulheres ali? Olha, eu considero até um ambiente bem tranquilo em relação a isso. Eu mesma, assim, foi um caso ou outro, mas bem tranquilo. Especificamente dentro da fé, assim, a gente ouve pessoas falar, olha, de repente, evita tal pessoa, tal homem, né? E tal Aham. homem costuma agir de uma forma um pouco além do profissional, por exemplo. Mas são Tá. coisas que a gente ouve falar, né? E aí você já se Porque previne em vez de se colocar no risco. pois é, infelizmente, isso são coisas que fazem parte de uma sociedade machista, né? Então, reflexo sempre vai ter em todas as áreas, não tem como, né? E assim, a maioria das vezes nós mulheres sabemos muito bem que a gente sempre tem aquele jogo de cintura para sair das situações, né? Tentar evitar confrontos, né? A gente sempre tem essa postura aí, né? E é assim que eu ajo na maioria das vezes também. A Marília está dizendo aqui a sororidade feminina se blindando. Exatamente isso, Marília. A gente talvez precise de mais sororidade em algumas circunstâncias, mas é interessante a gente ter que ouvir isso, né? Ó, cuidado com tal pessoa porque ela pode te causar um constrangimento, então evita. Né? É bom a gente saber que pode contar com outras mulheres, mas é ruim a gente precisar disso, né? Então, porque o homem precisa despertar para. Ele precisa entender que isso já não é bem visto, né? Cada vez mais ele precisa assimilar isso. Porque, vem daquela explicação de senso comum. Mas foi criado assim. Não, pera. Hoje em dia isso dá problema e problema sério. E quanto mais der problema sério para quem tem esse tipo de atitude, mais eles vão ficar com medo, vai falar, opa, eu preciso analisar melhor minhas atitudes, preciso me segurar mais, não é? Quanto mais vier à tona, melhor, na verdade. É, é isso. Ontem eu estava conversando com a Rosana e ela estava falando do tanto de energia que a gente gasta para isso, né? Que é uma forma da gente se proteger, mas assim, você tem que saber que com aquela pessoa você tem que tomar cuidado. Isso gasta muita energia para a gente. É ruim você ter que usar a energia que poderia estar num outro lugar, né? No seu trabalho, positivamente, você tem que usar para se proteger, né? De alguma forma. É, é uma coisa extra que a gente tem aí, né? Um peso extra, Eu, assim, uma dificuldade a é, mais. uma dificuldade a mais. É isso. Quando a gente fala em machismo, acho que as pessoas às vezes precisa ficar mais claro, né? Que não é mimimi, é no sentido de que a gente gasta muito tempo e energia precisando se blindar de algumas situações que os homens estão pegando isso e usando numa situação mais produtiva. É por isso que, eventualmente, homens podem parecer mais produtivos. É isso que a gente precisa talvez evidenciar, né? Porque É, fica aquela coisa de que homens são mais produtivos, ou a mulher
quando ela chega numa posição, mas ela é agressiva, é porque a mulher precisa se impor, né? Enfim, deixa eu contar alguns números. Vamos fazer uma brincadeira. A Marília está dizendo, às vezes, que a gente tem que se proteger para não ter a nossa ideia roubada. Pois é, de fato, Marília. Não. Isso já me aconteceu algumas vezes, gente. Teve uma vez que eu fiquei muito incomodada numa reunião que eu dava uma sugestão de nome para uma banca até. Eu dava uma sugestão e as pessoas fingiam que não ouviam. Eu dava uma sugestão, a mesma pessoa fingia que não ouvia. De repente, algum homem tomou a minha sugestão e a sugestão foi ouvida. É espantoso isso, né? É muito espantoso a gente ver isso acontecer. E eu acho mais espantoso que tem mulheres que não percebem isso, né? Isso que talvez seja mais difícil. Fran, entre funcionários e docentes, funcionário, tem mais homem ou mais mulher na FEA? Mais mulheres, não? Mais homens. São Ah, 36 funcionários contra 29 mulheres. 36 homens contra nossa, 29 mulheres. eu não tinha Espantoso, percebido né? isso. Pois é, porque é isso aí, porque você tem mais mulheres concentradas ali na área acadêmica, né? Verdade. Tem uns lugares onde se concentram mais homens ou mais mulheres. Acho que no pessoal de manutenção só tem homem, né? E ali na área Por acadêmica. exemplo, a informática só tem homem, Verdade, né? verdade. A informática só tem homem. Gente, é Interessante. verdade. Que coisa. E de docentes? Docentes são mais homens. Aí é bem mais evidente, né? Porque são 68 homens e 23 mulheres, o que dá 74% de homens. É Já muito tem mais. é bem claro essa diferença. É bem mais evidente do que entre os funcionários. Dentre os departamentos, você sabe onde tem mais mulher dos 3 departamentos? Administração, economia e contabilidade? Mas considerando só funcionários ou docente ou todos? Não, docente, considerando docente. Porque o Eu funcionário já não diria separa que muito, né? será que a contabilidade tem mais homens? Não sei. Tá, peraí, deixa eu ver. Contabilidade. Não, na proporção que tem mais homens é a economia. Que a economia Ah, tem 28 pessoas, só 2 mulheres. nossa! Caramba, eu não sabia mesmo. Pois é, eu não tô Chocada. contando as temporárias, né, das professoras, e isso é uma coisa, normalmente, acho que os temporários são todas mulheres, as que estão atualmente, mas, né, enfim, é interessante ter só 2 mulheres no departamento de economia. O que tem mais mulheres, aí sobrou Ai, só entre Conte e ADM. O que tem mais acho mulher? que é Conte ou ADM? administração, né? A ADM Administração. tem mais mulher. A ADM, então, a ADM tem 14 mulheres e 23 homens, né? Então dá uma proporção menos ruim aí do que o total. Mas. E a Conte tem 19 homens e 7 mulheres. E se a gente for olhar os cargos de liderança, as comissões, então tem a diretoria, comissão de graduação, comissão de pós-graduação, chefia de departamento. Como estão as mulheres? Aí eu acredito que, assim, homens, maioria, com certeza. Dá, É o que mais se vê, né? eu tô sem os números exatos, mas dá 78% para homens, 22% para mulheres. Então, Pois é. quer dizer, não respeita nem a, a proporção que a gente tem de docentes, né? Tem 74% de homens e 25% de mulheres. Então, acho que a FEA está reproduzindo exatamente o que a gente vê na sociedade, né, França? Uhum. Nenhuma novidade, infelizmente. Ou por Pois é. enquanto, ou por enquanto. Então, eu acho que, né, como a gente está fechando hoje, acho que uma ideia, né, seria que quando eu comecei a fazer
o projeto, eu simplesmente tive uma ideia. Vou conversar com a mulherada, acho que é legal a gente mostrar quem são essas mulheres, o que elas fazem, o tanto que é importante todo o trabalho das mulheres na FEA. Mas acho que o resultado foi um panorama mais interessante entre docentes e funcionários. Acho que eu consegui até meio que equilibrar entre docentes e funcionários. Que é comum a gente fazer esses projetos só pensando nos docentes. A gente é docente e vê o docente, mas depois eu falei, não, eu tenho que trazer funcionário também, porque fazem parte da universidade, né? Aliás, tem essa discussão, né, entre docentes e funcionários mesmo dentro da USP. Mas acho que a gente ficou com um panorama de quem são um pouco essas mulheres, como elas pensam e como que a gente pode, né, mudar isso. Até a Roseli divulgou, falei, daqui 10 anos a gente encontra essa mulherada toda de novo. Seria interessante, né, para fazer uma comparação. Mas foi muito interessante essa ideia. Inclusive de trazer as terceirizadas também, né? Achei bem legal mesmo. Poder Foi pedido, a terceirizadas foi pedido. Eu realmente não tinha pensado, mas o pessoal pediu, né? Fantástico, adorei. O Rui está perguntando, nos cargos administrativos as mulheres não são maioria na FEA? Tinha essa ideia. Cargo administrativo, você fala das chefias acho que da parte de funcionários. Eu acho que também não, Rui. Me ajuda a pensar, Franci, porque, ó, nas assistências, então tem uma assistência que é o Sérgio, que é homem, uma assistência é a Cris, uma assistência é a Soraya, que as duas vieram. O que mais que tem? Do administrativo Fabiano, do financeiro o Sérgio, que é o que eu falei. Então, são 2 homens e 2 mulheres. Acho que de assistência é isso, da contabilidade, né? Tem a Áurea. Então, mas a Áurea não é assistência, né? Ela não é assistente, tem razão. Acho que nessa parte dos cargos administrativos, e tem mais a comunicação, que agora também está equiparado, que é o Léo, né? Mas aí nesse caso acaba sendo 2 a 2. Mas essa é uma coisa, nos funcionários a coisa está mais parecida, apesar de ter mais homens ainda, né? Mas a coisa está mais equiparada. Deixa eu voltar aqui e pegar o número de novo. Ó, nos funcionários são 29 mulheres e 36 homens. A diferença não está tão... Em porcentagem, dá 44% de mulheres e 55% de homens. Não está tão... Quem sabe, né? Isso é um sinal, um bom sinal, inclusive. Porque maioria homens, né? Na parte administrativa aí. Né? Considero um fato interessante e bom, positivo. Pois é. Então... depois eu vou divulgar também esses números nos quadrinhos, sabe? Para mostrar como é que tá essa situação, para deixar isso marcado hoje, né? E depois, daqui 10 anos, não sei se 10 anos ou talvez menos, sei lá, mas daqui a algum momento a gente retomar e ver se tem alguma, né? Se muda um pouco essa configuração, né? Porque acho que é bom a gente dizer por quê, né? Porque quando você tem uma configuração na sociedade que é basicamente 48%, basicamente meia meia, né? 50% homem, 50% mulher, e você não encontra isso refletido no trabalho, tem alguma coisa de errado, né? Porque as mulheres não estão chegando lá, né? Então tem alguma coisa estranha. Deixa eu ver, o Rui está falando, imagino que em nível executivo as mulheres diminuam na USP. É isso, Rui, é isso que é uma das coisas que eu estava vendo com relação que normalmente são cargos ocupados por docentes, né? E de fato, mas se a gente for ver na FEA, está perto da proporção de homens e mulheres. Então, se a gente for ver, a gente for solicitar que os cargos de liderança sejam ocupados metade por homem, metade por mulheres, a gente vai ter uma maior representatividade de mulheres que a gente tem hoje. Voltar para os números aqui. 5% vai de homem, 75%, o resto é 25%, né? 25% de mulheres, é isso aí. 75% de homens, 25% de mulheres. Isso basicamente está espelhado nos cargos de liderança, né? Então é o que vão dizer, a gente tem que espelhar o que a gente
precisa aumentar a quantidade de mulheres, enfim, aí vem toda uma discussão e uma desculpa, o que, que vem primeiro, o ovo ou a galinha, mas eu ainda acredito que primeiro tem que vir, né, já coloca, porque a gente já tem o cargo de liderança, tá ali, coloca um pouco mais de mulheres ali, coloca meia meia dos cargos, né, por que não? Então, né, tem uma tem caminho a ser andado ainda pelas mulheres no sentido de criar diversidade, criar oportunidades. Não acho que nunca não penso numa ideia de briga entre homens e mulheres, né? De a mulher é melhor, como tem uma parte do feminismo que pensa de fato e que pensa em eliminar homens, né? Não é isso, é uma ideia colaborativa da gente mostrar o que as mulheres fazem e o que as mulheres podem colaborar para a gente ter um ambiente mais agradável, né? É assim, é sempre bom deixar claro, nunca é demais falar e reforçar que o feminismo não é a superioridade da mulher sobre o homem. Nunca foi. É simplesmente a igualdade. Né? O que a gente quer é ter o mesmo direito ao voto, né? Que hoje a gente fala com naturalidade e não era. Sabe, é tão assim natural, né? Nunca é nesse discurso de, queremos ser melhores que vocês. Isso não faz sentido, né? Espero que cada vez mais as pessoas possam se esclarecer, principalmente os homens, né? De entender que não é isso, é igualdade. Ai, nem sei se os homens, Franz. Eu acho que as mulheres também. Tem tanta mulher machista que a gente vê um discurso que às vezes. E isso é uma coisa, a pessoa não percebe, né? Acho que a própria mulher se ouvir talvez faria alguma diferença, né? Para ela mesma perceber o tanto que ela está sendo machista com outras mulheres, né? Porque eu não posso achar que a minha situação, que você tem que ter a mesma situação que eu, a mesma atitude que eu. Às vezes tem algumas mulheres que ficam mais retraídas e que precisam de mais apoio, né? Justamente pela situação da sociedade toda. Tem bastante coisa a ser feita ainda, né? Tem bastante coisa a ser feita. Posso trazer uma história, assim, no mínimo interessante, porque acho que tem que ter sempre essa discussão, porque existe um momento de um despertar. E, assim, o meu foi muito interessante, porque eu estava no ensino médio, eu estava tendo uma aula de sociologia, e foi um professor homem que trouxe essa discussão para a gente questionar, olha, por que que o homem pode fazer isso e é visto como natural e a mulher não? Para mim foi um momento de despertar ali. A gente sempre questiona alguma coisa internamente, mas quando ele trouxe essa discussão para a sala, foi um momento que eu comecei a realmente pensar sobre isso. Por isso que é tão importante trazer. E olha que coisa, né? Foi um homem que trouxe. Tá. Poxa, vamos lá também, né, mulherada? Vamos ter a sororidade, né? Vamos desenvolver esse conceito aí, né, de mulheres apoiam mulheres, né? Não tem todo mundo pensar igual, mas uma empatia, essa coisa que os homens têm mais forte, essa coisa da parceria, de confrades, né? Vamos ter mais essa coisa de comadres, né? Entre mulheres. Acho importante a gente lutar por isso também. Ótimo. Nossa, que bom que você trouxe isso. Como é que foi o seu despertar? E bom que foi cedo, Francis, porque o meu foi super tarde. O meu Não foi é estranho? 2011. Muito tarde. Olha, Até 2011 eu achava que estava tudo certo, que, né? Mimimi, você tem só que ser forte pronto, porque o meu temperamento é muito forte, a minha personalidade é muito forte, mas isso é uma característica pessoal minha, não é uma característica que eu posso cobrar de todas as mulheres, né? Então, eu tinha isso de que todo mundo tem que ser forte, mas não, porque a gente não precisa ser forte. Eu acho que isso tem que ficar, sabe? Eu tenho rejeitado muito esse rótulo de guerreira, porque mulher não tem que ser guerreira, mulher tem que ser normal, igual homem, né? Porque que a mulher tem que cuidar né? Fazer todo o serviço da casa, mas todo o serviço fora da casa e tudo, né? Cuida de filho, cuida de comida, compra as coisas, tudo. Não, né? As coisas precisam ser divididas. Se a gente, né? Se você tá num relacionamento, você divide isso entre as duas pessoas, fica fácil para todo mundo, né? É até isso. hoje, né? A gente estava discutindo no bate-papo, né, da Cal, inclusive, né, sobre essa questão da maternidade, por exemplo, né, uma coisa que sempre
eu me pergunto, assim, essa questão de, ai, homem não pode cuidar do filho? Poxa, um homem que troca uma fralda às vezes é aplaudido. Não, poxa, né? Vamos pensar mais sobre esses cuidados aí com os filhos, né? O filho é dos dois, poxa, por que não, né? E habilidades, eu acho que tem um preconceito, né? Uma coisa que fala, homem não sabe, sei lá, dobrar uma toalha. Ué, sabe? É só aprender, né? É só ter coordenação motora. Não precisa de nenhuma coisa, nenhuma habilidade muito grande, né? É só querer. Né? Então tem isso. E aí é nesse sentido que eu falo que talvez as mulheres são machistas, porque tem muita mulher que cuida do homem e acha que entende isso como papel dela, né? É, já tá tão enraizado, né, que é aquilo, mas vamos naturalizar outras posturas aí, né? De onde que vai vir isso? Acho que é uma longa caminhada, como tudo sempre é, né? E os homens entrarem em contato também e aceitarem mais que eles também podem ser sensíveis, ter um cuidado com os filhos, isso é libertador para o homem também. Porque todo mundo tem sentimento, todo mundo tem necessidade de afeto, contato. Eu acho libertador, porque tem muitos homens que sofrem com machismo, inclusive, né? Tem que ter aquela postura, enfim. É verdade, França. Eu acho que fala-se pouco dos benefícios disso para os homens também, né? A gente sempre aponta os benefícios para as mulheres e aponta poucos benefícios para os homens. E eles podem se beneficiar muito desse mundo mais leve, né? Pode ficar mais leve para todo mundo. Não é só mais leve para as mulheres, para os homens também e libertador. Acho que é isso mesmo. Homem pode chorar, homem pode ser sensível, né? É isso, é isso. Vai um longo caminho, mas estamos indo nessa direção, com Caminhando. certeza. Caminhando sempre. Fran, obrigada Obrigada. pelo papo. Gostei muito de papear, de te conhecer melhor, de entender um pouco melhor ali seu espaço. Obrigada mesmo. E aí a gente encerra, então, a série de Mulheres da Féia. Depois eu vou colocar a série no YouTube. Vou conseguir passar, já combinei com os meus meninos, com os meus alunos. A gente vai deixar isso disponível no YouTube depois. A gente vai avisando conforme for chegando lá no YouTube que aí fica acessível, fica um panorama, acabou ficando uma fotografia da fé nesse momento aí, nesse março de 2021, momento pandemia. Fran, brigadão, viu? A gente se vê por aí, né? Ou pelo menos a gente se fala, né? Se a gente não se vê de verdade, de dar um abraço, a gente se fala. Obrigada Nem mesmo, fala, viu? não falta. Eu que agradeço, viu, Lu? Parabéns aí pelo projeto, muito legal. Obrigada. Um beijo grande. Beijo, gente. Até amanhã. Amanhã eu Tchau. volto. Vou falar de imposto de renda amanhã. Agora começa a Opa, saga do imposto de renda. Eu muito volto, porque bom. é sexta-feira santa, né? Aí a gente descansa, mas imposto de renda amanhã que tem que começar já. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.